prezado deputado Aécio Neves. Sou Marcos Nassif, prefeito de Coromandel, Minas Gerais, e nesta data de 8 de outubro de 2001, faço a oportunidade de conhecê-lo neste encontro regional promovido pelo prefeito de Araguari. Desejo encaminhar-lhe cópia do discurso proferido pelo presidente Tancredo Neves em Coromandel no dia 22 de outubro de 1982, quando de sua campanha vitoriosa ao governo de Minas Gerais. É uma oração que retrata a época como avaliação política da mais alta visão e envergadura, aliada a uma corajosa e lúcida análise econômica e social de nosso país. A fala do presidente Tancredo Neves é também um testemunho insubstituível do sofrimento e das provações impostas ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira após a cassação de seus direitos políticos. Ao entregar-lhe esta recordação de fatos tão marcantes que tiveram como palco a nossa querida Coromandel, o faço na certeza de que as lições contidas nesse discurso contribuirão ainda mais para o fortalecimento e o brilhantismo de sua já tão vitoriosa e promissora vida pública. Muito obrigado. Nos seus homens, nas suas mulheres e nas suas tradições de bravura e de civismo, tantas vezes ligado aos acontecimentos históricos que aqui têm decorrido, que eu não consigo ver distante esta cidade sem sentir por ela uma profunda e saudosa recordação. Tantas vezes no curso de minha vida pública, eu tenho falado aos coromandelenses nesta mesma praça que eu fico sempre com a impressão que a deixei ontem para voltar hoje, e sempre que volto encontro essa gente brava, essa gente intrépida e destemida em praça pública, dando o seu testemunho de fidelidade inquebrantável aos ideais democráticos. Eu também! Hoje aqui nós estamos no curso de uma longa caminhada por todos os recantos de Minas Gerais, para trazer ao povo amigo desta terra a palavra de evangelização cívica do PMDB. O que quer e o que pretende o PMDB? A restauração da ordem democrática em nosso país. Estes 18 anos foram marcados pela usurpação dos direitos e das liberdades democráticas do nosso povo. As nossas mais veneráveis instituições foram mutiladas, os nossos valores mais transcendentais profanados, e cometeu-se até o sacrilégio de não respeitar o lar do cidadão, do interior do qual, nas caladas da madrugada, centenas deles foram tirados à força, levados para os cárceres do autoritarismo, e ali incomunicáveis por um longo período, deixaram no seu físico as marcas dos maus tratos a que foram submetidos. Pisotearam de tal maneira os valores mais sagrados da nossa consciência democrática, que não respeitaram mesmo o que existe de mais transcendental para a vida do brasileiro, que é a sua fé. E bispos foram desrespeitados, padres estão presos e ameaçados de expulsão, e as nossas religiosas pisadas e oprimidas. Não se detiveram nem mesmo diante das personalidades mais eminentes deste país, como aconteceu com o maior de todos os brasileiros do seu tempo,
que foi o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Cassado no seu mandato, suspenso nos seus direitos políticos, foi desterrado pelo crime de haver dado a este país o mais digno, o mais humano e o mais democrático de todos os governos. Fomos nós do PMDB que, mobilizando a consciência democrática da nação, fizemos com que, etapa por etapa, o processo democrático fosse retomado. E conseguimos a anistia, conseguimos o respeito à universidade, conseguimos a autonomia do sindicato e conseguimos essa eleição que vai realizar-se no dia 15 de novembro, que eu estou dizendo. Essa eleição não foi uma liberalidade dos detentores do poder. Esta eleição não foi uma oferta dos que ocuparam o comando da nação a partir de 64. Esta eleição foi uma conquista do povo brasileiro, no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas, no sindicato, na Ordem dos Advogados e com o povo na praça pública. Quando nós olhamos uma massa como essa e perguntamos aos que têm 40 anos de idade se algum dia eles tiveram a honra de votar num candidato à presidência da República, e eles respondem que não. Se perguntarmos aos que têm 35 anos de idade se qualquer deles algum dia sentiu o orgulho cívico de votar num candidato para governador de estado, e ele responde que não, pois basta a constatação desse fato para que nós nos conscientizemos da marginalização atentatória à nossa dignidade que esses governos da Revolução impôs a todo o nosso país. Mas o PMDB não luta apenas pela restauração dos direitos cívicos dos cidadãos. Nós lutamos também pela humanização do poder econômico. O que se fez com a economia do país nesses últimos 18 anos foi torná-la mais dura, torná-la mais desumana, torná-la mais cruel, tornando-a mais iníqua. O povo hoje é muito mais triste, o povo hoje é muito mais pobre, o povo hoje é muito mais angustiado do que ao tempo dos presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek de Oliveira. Furtaram ao povo o que é mais sagrado, que é o pão, porque são hoje centenas e centenas de lares brasileiros que não sabem da alegria de ter um pão para matar a fome dos seus filhos e até mesmo dos seus responsáveis. E quem diz isso não é a oposição, quem diz isso é o governo. Ele encerrou agora o último censo demográfico e faz à nação essa grave denúncia. São 30 milhões de brasileiros que estão mergulhados em miséria absoluta, o que vale dizer em regime de fome crônica e permanente. Desumano país esse, que enriquece os que estão exageradamente ricos, que possibilita aos bancos os lucros mais fantásticos que os bancos realizam na face da terra, e possibilita às multinacionais balanços cujos lucros são realmente uma afronta ao brasileiro que luta, trabalha e sofre, enquanto deixa enxafurdado na mais extrema miséria 30 milhões de irmãos nossos. Este é o resultado de uma política monetarista levada ao extremo. É o único país no mundo em que o dinheiro faz mais dinheiro do que o trabalho, em que o sujeito ganha mais assentado em casa
com as suas economias empregadas na poupança do que se entregando no comércio, na lavoura ou na indústria, para com o seu trabalho criar o fortalecimento da economia nacional. Mas os que não têm recursos financeiros para levar para a poupança, os que vivem do seu trabalho, os que vivem do seu salário, os que vivem dos seus vencimentos, o funcionário público, o homem da classe média, o operário, esses têm que ver a sucessão dos dias, tomando na maior amargura, porque quanto mais trabalham e mais conseguem melhorar os seus rendimentos, maior as suas atribulações, porque tudo que ele precisa para sobreviver tem os seus preços majorados dia a dia, porque esse governo não atende à necessidade dos pobres e dos necessitados, mas premia e estimula a ambição dos desalmados, daqueles que só têm uma preocupação, enriquecer a qualquer preço, ainda que sobre a desgraça do seu semelhante. Veja o que acontece com a nossa atividade rural. O que hoje o nosso fazendeiro, se não o homem empobrecido, o homem que está perdendo dia a dia o seu status social, ele, depois de um dia inteiro de trabalho, de uma labuta forte e pesada, na sucessão da semana dos meses, enfrentando as intempéries, consegue o produto do seu trabalho, seja o leite, o arroz, o feijão, a carne, o milho, e desolado verifica que trabalhou todo esse tempo para enriquecer os bancos, os intermediários, e se empobrecer cada vez mais. Já tem dificuldades para pagar o colégio dos seus filhos e já enfrenta aquela situação penosa de se endividar cada vez mais para poder reciclar apenas as suas dívidas. Com um saco de milho, comprava-se um saco de fertilizante. Hoje, para comprar esse mesmo saco de fertilizante, ele precisa de 4 sacos de milho. Com 300 sacos de feijão, ele comprava um trator. Hoje, para comprar esse mesmo trator, ele precisa de 1.500 sacos de feijão. O que é isto? Senão o empobrecimento do campo, comandado e dirigido por esse governo inepto e incompetente que aí está. Quando a situação do campo se agravou, e o trabalhador rural expulso do campo teve que procurar as cidades e se acomodar na sua periferia, enfrentando as condições de vida as mais sobre-humanas. O velho trabalhador aos 70 anos não tinha mais condições de sair do campo. O PMDB então tomou a iniciativa de promover a aposentadoria do idoso rural aos 70 anos de idade. É uma lei do PMDB, mas quando foi para aprová-la, o PDS não teve condições morais para se opor a ela. Concordou conosco em aprová-la, mas impôs que se desse a esses valetudinários do campo uma aposentadoria de meio salário mínimo. Antes pouco do Tenagda concordamos, mas nós do PMDB não cessamos a nossa luta e estamos engajados nela para que esses velhos trabalhadores rurais venham ter ao fim da sua vida uma aposentadoria de pelo menos um salário mínimo integral. Esses que nada fizeram pelo trabalhador rural, esses que em momento algum vieram ao seu encontro, agora à véspera da eleição,
estão aí percorrendo as fazendas com essa patranha, esta mentira, esse recurso sórdido de dizer a esses pobres velhos que se o PMDB vencer a eleição, eles perderão a sua aposentadoria. Saiba, o povo de Coromandel, que não haverá ninguém neste país com força de revogar essa aposentadoria. Ela é definitiva e ela é irrevogável, porque é uma conquista agora permanente da consciência social e democrática do povo brasileiro. Muito bem! Vejo aqui em Coromandel uma população jovem, e como me feriu o coração ao ouvir o nosso candidato a prefeito, Nivaldo Humberto, tornar público para nós visitantes que esta cidade não possui estabelecimento de segundo grau oficial, o que vale dizer de ensino gratuito. É verdade! Mas por que uma perseguição desta a uma cidade que sempre deu seu apoio cego, absoluto e incondicional aos governos que temos tido? Isto só se faz de maneira impatriótica com municípios a quem os governos desejam perseguir. Estava o povo de Coromandel, que em chegando ao Palácio da Liberdade, a juventude desta cidade tirar o estabelecimento de segundo grau com um ensino mais eficiente para que a sua juventude possa ser maior em gênero. Parabéns, senhor governador. Mas isso é uma consequência desses governos monetaristas que temos tido. O ensino é dever do Estado. Ele deve ser gratuito em todos os graus, inclusive no profissionalizante. E só num país como o Brasil, o ensino vai se tornando privilégio das famílias ricas. Só podem estudar na nossa pátria aqueles que têm recursos financeiros, porque os filhos da classe média e os filhos do pobre estão cada vez mais distantes dos estabelecimentos de ensino. A mocidade é a nossa mais rica matéria-prima, é o nosso ouro mais precioso. O governo que não sabe tratar essa matéria-prima é um governo que está se renegando, está renegando a sua pátria, está renegando os valores mais transcendentais da formação moral do nosso povo. Coromandel é também uma cidade de trabalhadores. Eu os vejo aqui nesta praça. E como sofrem hoje os trabalhadores deste Brasil? Os salários destruídos pela inflação não correspondem ao atendimento de suas necessidades vitais. Mas pior do que isso, é que o fantasma do desemprego está rondando todas as casas dos trabalhadores. Eles não sabem nunca se ao chegar ao seu local de trabalho não irão receber uma carta de despedida. É debaixo dessa aflição, debaixo desta angústia, debaixo desses desesperos que eles vivem no Brasil de hoje. Ainda hoje, a poderosa Belgo Mineira anuncia que vai desativar a sua siderurgia de Sabará. São 1.200 trabalhadores que serão colocados no olho da rua, que serão despedidos, muitos com 20 e 25 anos de serviço, quando não tem mais condições físicas de ir pleitear um outro emprego. É esse clima desumano que essa revolução implantou no Brasil para os empregados e para os trabalhadores. E quando nós vemos o drama da dona de casa, da classe média e da classe trabalhadora, quando recebe o dinheiro do seu marido, ganha com lágrimas, suor e sangue, e vai aos mercados e às feiras buscar o suprimento das suas despesas, ela fica angustiada que o seu dinheiro está cada vez valendo menos
e o que é indispensável à sua subsistência e está cada vez com os preços mais altos e mais acima do acessível. E, no entanto, é este regime que perdura neste país. Quem está satisfeito em viver num país em que os valores mais respeitáveis estão sendo subvertidos? Pergunta ao funcionário público, pergunta à nossa professora se ela pode continuar na sua nobre missão com os salários minguados que estão recebendo. Mas enquanto isso, lançamos o olhar para os balanços dos bancos. São lucros de 400, 500 e até 1.200% ao ano. E o Banco do Brasil, o nosso principal estabelecimento de crédito, logo no começo desse ano, pela voz do seu presidente, anunciava que foi o estabelecimento de crédito que ofereceu os mais altos lucros entre todos os bancos do mundo. Mas que país é esse? Não seria muito melhor que esse presidente do Banco do Brasil tivesse anunciado que, em vez de lucros de 1.200%, ele havia ampliado os financiamentos do pequeno e do médio produtor rural? Não teria sido muito melhor que ele houvesse anunciado um número cada vez maior de financiamentos àqueles que estão no comércio e na indústria, exercendo uma atividade criadora da riqueza? O lucro só serve para alimentar aquelas atividades que não dizem respeito ao povo, atividades mirabolantes, atividades que são verdadeiramente faraônicas. Vou citar apenas um exemplo. Em Belo Horizonte inaugurou-se, há menos de 15 dias, o viaduto da Mutuca, obra totalmente desnecessária, porque o trecho rodoviário que esse viaduto pretendeu substituir atendia perfeitamente bem às necessidades do tráfico naquela região. Viaduto, uma obra de engenharia complexa, difícil e onerosa, custou à nação 1 bilhão de cruzeiros. Preste atenção, 1 bilhão de cruzeiros. Se esse dinheiro fosse aplicado no interesse dos municípios, daria a cada município mineiro mais de 120 milhões de cruzeiros para que ele pudesse atender e resolver os seus problemas fundamentais. Essa situação não pode continuar. Nós temos que alterar essas instituições, esses critérios e essa mentalidade para dar ao país governos mais justos, mais humanos e mais compreensivos e mais realistas. Mas isso só será possível com a vitória dos candidatos do PMDB. O PMDB indica 2 candidatos à Prefeitura de Coromandel: Nivaldo Humberto e Gilberto de Freitas, 2 jovens, idealistas, trabalhadores, filhos dessa terra, contrariada amor pelo seu povo. Vamos eleger qualquer deles para a Prefeitura de Coromandel, e Coromandel vai conhecer administrações honradas, eficientes, clarividentes e dinâmicas, marcadas por notáveis realizações em favor deste município. Candidatos a deputado estadual, nós temos aqui apoiados pelo Diretório Municipal do PMDB, Milton Lima, homem dessa região e de todos conhecidos. Luiz Alberto Rodrigues, também essa grande figura de parlamentar, já com nome feito pela sua atuação na Assembleia Legislativa. Temos como candidatos, também do PMDB de Coromandel, a Câmara dos Deputados, Ronan Tito e Jorge Vargas.
não são sequer nomes que surgem de repente pleiteando o voto dos seus concidadãos. São ambos parlamentares consagrados no respeito e no acatamento de todos os mineiros. São ambos parlamentares com a relevante folha de serviço prestada a Minas e a essa região. São ambos homens públicos que têm ainda pela frente uma inestimável carreira a desempenhar em favor da maior dignidade, do maior progresso da nossa gente. Para o Senado Federal, 2 nomes eminentes tem o PMDB a sugerir ao eleitorado de Minas Gerais: Itamar Franco e Simão da Cunha. Itamar Franco renova o seu mandato na Casa Alta do Congresso, onde ele vem atuando de maneira mais eficiente, brilhante e combativa. Conquistou uma projeção que hoje o seu nome é realmente acatado e respeitado, não apenas em Minas Gerais, mas em todo o país. Simão da Cunha está aqui conosco. Todos o ouviram. É aquela palavra corajosa, destemida, franca, e que sabe dizer as verdades, doa a quem doer, porque ele só tem um compromisso no curso de sua vida pública, o compromisso com os valores democráticos, o compromisso com as causas do povo. Vamos votar nos candidatos do PMDB para mudarmos esse calamitoso estado de coisas em que o país se encontra. O PMDB é a palavra da esperança. E não quero encerrar as minhas palavras sem dizer ao povo de Coromandel que a ligação dessa cidade a Patos de Minas, que a ligação desta cidade a Paracatu, que a ligação dessa cidade a Patrocínio, essa estrada que já chamam de estrada 15 de novembro, porque no dia 16 as máquinas vão ser retiradas e recolhidas, como já aconteceu tantas vezes aqui em outros municípios. Mas nós, no governo de Minas, vamos retomar o asfaltamento dessa estrada e levá-la em festa até a cidade de Patrocínio. Voltaremos as nossas atenções para as atividades rurais de Coromandel, e o seu granaleiro será realmente uma estupenda realidade. E não haverá reivindicação deste município que não vai encontrar da minha parte uma receptividade aberta, uma atenção toda particular. Meus amigos, vamos nos despedir, mas não vamos nos separar, porque nós vamos nos encontrar novamente no dia 15 de novembro na cabine secreta. E lá eu quero ter a honra de merecer, para minha maior orgulho e ufania, o voto dos filhos dessa terra, para levar ao Palácio da Liberdade os sentimentos de fé, os sentimentos democráticos, os sentimentos de fidelidade aos valores mais altos da nossa história, que são aqueles que sempre habitaram o Palácio da Liberdade antes de 1964. Aí está, Tancredo Naves, sendo saudado, gritado sobre o Tancredo.